Glória a Deus, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres com Jesus aqui essa noite? Maravilha poder estar aqui, conhecendo uma família linda, fazendo isso na companhia da minha esposa, Ana Carolina. Fico feliz demais. Eu digo que Deus faz milagres, né? Nossos olhos têm que estar preparados para ver milagre. E hoje eu vi um milagre, minha esposa cantando, não é qualquer um que faz esse negócio, não. Deus é fiel, meus irmãos. Feliz em receber o convite para estar aqui com vocês. A diaconisa Roberta, Deus abençoe tua vida. Eu não vou falar o sobrenome do Jarder, não, senão eu falo em línguas aqui. Presbítero Jarder, ao pastor Ricardo Mendonça, sua esposa Lígia, pastora Lígia. Deus abençoe a vida de todos. Meus irmãos, abra tua Bíblia comigo, que eu estou sedento por essa palavra, quase não consigo falar. Abra tua Bíblia comigo em João, capítulo de número 20. Enquanto você abre, gostaria de louvar a Deus também pela vida do meu irmão Jackson, está ali. Deus abençoe a vida desse profeta. Deus abençoe a vida de todos. Amém, meus irmãos? Capítulo 20 do Evangelho de Jesus, escrito por João. Deus abençoe a vida dos músicos. Estava olhando ali para ver se eu aprendo um cadinho, né? Acho que fica difícil, a mão do garoto é rápido, não dá para acompanhar não, né? Meus irmãos, quantos encontraram a palavra do Senhor? Amém? Capítulo 20, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Pela manhã do primeiro dia da semana, quando ainda estava escuro, foi Maria Madalena à tumba e observou que a pedra fora removida da tumba. Então correu e indo ter com Simão Cefas e ao outro discípulo a quem Jesus amava, lhes disse: levaram o nosso Senhor da tumba, e não sei onde o colocaram. Então Simão e o outro discípulo saíram e foram à tumba, e correram juntos, mas o outro discípulo correu mais rápido do que Simão, e chegou primeiro à tumba, e olhando atentamente, viu os panos de linhos colocados ali, não entrou. E em seguida, depois dele, chegou Simão, e entrando na tumba, olhou os panos de linho colocados ali, mas o sundário que estivera preso na sua cabeça não estava com os panos de linho, mas enrolados e colocados em um lugar à parte. Depois entrou também o discípulo que chegara primeiro à tumba, e vendo, creu. Repita: e vendo, creu. E vendo, creu. Você que pode se assenta, desocupando suas mãos, aplauda ao Senhor. Gostaria de pedir para que esse vaso que estava aqui no teclado, ele voltasse para cá, varão. Me ajuda? Você me ajuda? Aleluia. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, capítulo 20, ele é escrito pelo autor João. João, ele é filho de Zebedeu, e nem sempre ele foi conhecido apenas pelo seu nome, João. João, ele também nem sempre teve uma boa reputação. A gente vê que quando Jesus ele entra na cidade, ele começa a pregoar o Evangelho, ele começa a chamar os seus discípulos. Existem dois personagens que são irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu. E antes, eles tinham uma forma, um vulgo, um apelido. Quem nunca teve um apelido? Quem nunca? João tinha o seu apelido, Tiago tinha o seu apelido. O apelido de Tiago e de João era filhos do trovão. E quando a gente vê que o apelido e o vulgo deles era filho de trovão, a gente uma pergunta: por que tal vulgo? Quando alguém olha para mim e fala cara de papel, já imagina por quê, né? Mas quando a gente vê alguém com esse apelido, filho de trovão, a gente logo se questiona, por quê? Aí nós vamos analisar o temperamento de João. Porque tem coisas, vulgos, apelidos, que nós recebemos de alguém, às vezes não é nem pela nossa aparência, pastor, mas pela personalidade que nós possuímos. De repente alguém nos chama de algo, de alguma coisa, de algum nome, de algum título, nos rotulam de alguma forma,
De repente não é nem pela aparência que temos, mas pela personalidade e a característica que possuímos. Há uma gama de pessoas que chamam Jacó de usurpador, de enganador, de mentiroso, simplesmente pelo seu nome. Só que quando a gente vai analisar Jacó não é usurpador. Jacó não é enganador. Jacó significa do hebraico Yaakov. Yaakov é aquele que segura, aquele que agarra. Quando Jacó nasce, a mãe, o pai, o povo que está ali olha, vê que ele sai agarrado ao calcanhar de Esaú. E quando eles veem aquele cenário, eles apontam e dizem: Yaakov é aquele que segura, Yaakov, aquele que agarra. Jacó ele vai ser passado como usurpador, enganador, não é porque ele enganou, é porque ele sempre foi aquele que segura. E quando a sua mãe apresenta para ele a oportunidade de ele se tornar herdeiro, ele fala: eu vou segurar a oportunidade. Sabe por quê, pastor? Porque tem muitos por aí que está com a oportunidade na mão, só que não sabe Yaakov, não sabe agarrar, não sabe segurar. E quando um não segura, tem sempre um Jacó por aí preparado para segurar a oportunidade que alguém está jogando fora. Deus está levantando um povo igual Jacó. Como, Gabriel, que vai enganar? Não. É que quando vai ver a oportunidade em sua mão, não vai jogar fora, não vai deixar passar. Deus está dando a oportunidade para alguém nessa noite. E a palavra que Deus tem em meu coração para a tua vida é: não deixa passar. De repente essa oportunidade não volte nunca mais. Esse rio não vai retroceder as águas. Então agarra, segura, não deixa ir embora. Segura a oportunidade que Deus te dá nessa noite. De repente Deus está dando a oportunidade a alguém aqui, pastor, e está falando muito ao meu coração. A oportunidade de adorar é hoje. A oportunidade de glorificar é hoje. A oportunidade de entrar na presença dele. Emanará súria, eprobe de canta calamandará sandaraia. É hoje. Deus está dizendo: este culto não vai ter de novo. Esta oportunidade não vai ter de novo. Eu gosto da igreja primitiva. Por que, Gabriel, tu gosta? Porque estão todos reunidos no mesmo lugar, com a mesma intenção, e veio o som de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Eu gosto desses crentes. Por que, Gabriel, tu gosta? É que quando eles perceberam que o cenário estava cheio da glória, eles disseram: é hoje, é hoje, é hoje, Emanaraia, é hoje que a glória de Deus se manifestará. Aleluia. Adorador não pede oportunidade. Quantas oportunidades será que Deus tem te dado? Quantas oportunidades será que Deus tem colocado diante de você? Haja em vista que alguns de nós aqui nem éramos para estar aqui. Desde o início da sua vida, quando você nem se via como um ser vivente, ocorreu que milhões estavam numa batalha. Milhares de espermatozoides ali. E quando a oportunidade bateu, você entrou. Eu vou liberar o que Deus revelou aqui. Alguém entrou aqui assim hoje, pastor, dizendo: o que me falta é oportunidade, e quando ela tem eu não sei segurar. E isso, quando acontece, faz a gente pensar que a gente é perdedor para sempre. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite, Jardim, para dizer para essa igreja: perdedor é Satanás, que teve a oportunidade e não segurou, mas você está aí. Deus me trouxe aqui para dizer: desde o início você nem sabia que tinha força, e você lutou para ter vitória, e você nasceu, está aqui, está aí, adorando ao nome do Senhor. Eu não sei se você vai deixar essa oportunidade passar, mas se eu fosse você, levantava a mão agora, adorava o nome dele, glorificava o nome dele, exaltava o nome dele, porque Jesus está aqui.
texto que a gente leu aqui, no capítulo 20, fala de um ocorrido conhecido por todos. Até aqueles que não professam a mesma fé do que a gente conhece esse acontecimento, esse momento. Qual é o momento, Gabriel? A ressurreição de Jesus. Até quem não professa a mesma fé sabe que Jesus morreu numa tarde de sexta-feira e ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso é motivo para adorar, porque aquele que fez a promessa ele cumpriu. Até quem não merecia ver sinais teve que crer. Capítulo 12, versículo 40 do Evangelho escrito por Mateus diz: Jesus está pregando, uma geração se aproxima. Os fariseus e os escribas, eles olham para Jesus e dizem: mestre, mostra-nos um sinal de que tu és o Filho de Deus. Ele olha para a geração e ele observa e relata: uma geração má, incrédula, me pede um sinal, mas sinal nenhum lhe será dado, a não ser o sinal que foi dado pelo profeta Jonas. Quando Jesus diz isso, pastor, ele está dizendo: eu não vou dar sinal, mas eu não vou deixar de profetizar. Eu não vou dar sinal, mas eu não vou deixar de liberar a palavra. Até para quem não merece, Jesus libera a palavra. Ainda mais para você que merece glorificar o nome dele, exaltar o nome dele e estar na presença dele. Eu vim dizer que Deus fez promessas se cumprirem para aqueles que não mereciam acabar de crer. Deus tem promessa para cumprir na tua vida. Quem crê verá a glória de Deus. Esse momento, João ele relata que uma mulher, Maria Madalena, aquela que Jesus tinha expulsado 7 demônios, Jesus havia expulsado 7 demônios desta mulher, e agora ela se rende ao Evangelho e morre, está enterrado. Só que havia um problema para que a promessa feita em Mateus capítulo 12 versículo se cumprisse. E qual é o problema, Gabriel? O problema é que para Jesus ressuscitar ele tinha que morrer. O problema é que para Jesus ressuscitar ele tinha que ficar guardado em um sepulcro. E cai para nós. Existe um problema que está na nossa vida igual ressuscitam. Se o Senhor morrer, o Senhor se ausenta. E se o Senhor que a glória e a essência divina na vida e na pessoa de Jesus Cristo, ele estando ou não estando, o milagre que ele libera acontece. O problema é o mesmo. Se a gente não vê, a gente não crê. Só que Jesus ele não tem problema quanto a isso, porque ele diz que o tempo passa, a estação passa, mas a minha palavra ela não passará. Jesus morre e ainda havia um problema. Qual é o problema? Ele morreu, mas não tem sepulcro. Aí a Bíblia diz, capítulo 19 do Evangelho escrito por João, que um homem chamado José de Arimateia, repita, José de Arimateia. Agora diga também, Nicodemos. Estes 2 homens, capítulo 19 do Evangelho escrito por João, vai apresentá-los como discípulos de Jesus. Mas Gabriel, não eram só 12 e um se desviou? Era. Mas Jesus não conta simplesmente com os discípulos visíveis. Tem discípulos de Jesus que trabalham por trás dos bastidores. Eu vou liberar. O que os discípulos não fizeram na frente de Jesus, tinha um homem chamado Nicodemos e José de Arimateia juntos trabalhando por trás dos bastidores.
Aí alguém se levanta na igreja dos dias de hoje e diz: mas eu não apareço, mas eu não subo no púlpito, mas eu não seguro o microfone. E quem foi que disse que Jesus procura discípulo para aparecer? É por isso que João vinha pregando dizendo: o que importa é que ele cresça, o eu desapareça. A glória é dele, o poder é dele, a honra é dele, é tudo dele. Emanará súria. Quem tem que apresentar-se aqui é ele, quem tem que brilhar aqui é ele, quem tem que receber a adoração é ele. José de Arimateia, ele compra a propriedade, ele vai até os homens, enquanto os discípulos estão escondidos, José de Arimateia está colocando a cara para bater. Esse é o mal, porque aquele que brilha aqui hoje, na hora da confusão ele se esconde. Aquele que aparece muito, na hora da necessidade ele está escondido. Mas aqueles que estão lá de trás, atrás da arquibancada, atrás dos bastidores, quando o negócio começa a se estreitar, ele diz: eis-me aqui, estou pronto para a obra. Eis-me aqui, me dá a oportunidade que eu varro o chão, me dá a oportunidade que eu limpo o banheiro, me dá a oportunidade que eu varro a igreja, me dá a oportunidade que eu limpo a bateria, me dá a oportunidade, eu só quero a oportunidade, eu vou segurar, pastor. A oportunidade. A Bíblia diz que ele compra a propriedade. Aí ele fala com os homens: eu quero o corpo de Jesus. Nicodemos traz incenso, traz um pano. José de Arimateia compra a propriedade. Nicodemos envolve o corpo de Jesus, embalsama o corpo de Jesus, e eles levam o corpo para dentro do sepulcro. Aí começa o burburinho dentro da cúpula daqueles homens, dos fariseus e dos escribas. Qual é? Havia uma promessa desse homem, e a promessa, pega isso, é que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E para que isso não aconteça, ou que os discípulos deles venham e roubem o corpo e levantem uma fama dizendo que ele ressuscitou, vamos colocar 2 soldados lá. Só que não basta isso, vamos colocar uma pedra grande e vamos emassar, betumar, calafetar a pedra. Coloca cordas com grilhões prendendo a pedra, para que os discípulos não consigam roubar o corpo. Eles fazem isso pensando que ia impedir a promessa se cumprir. Já percebeu, pastor? Que quem não crê no chamado, quem não crê na promessa, quem não está disposto a se colocar debaixo da autoridade, ele sempre quer colocar pedra para impedir. Ele sempre quer colocar algum impedimento. Só que eu gosto disso. Maria Madalena, na madrugada de domingo, ela se levanta e com a disposição, ela prepara o unguento, prepara o nardo, prepara a mirra, prepara os óleos, enche aquela garrafa ou a botija, e ela não vai sozinha. O Evangelho de João, capítulo 20, descreve uma mulher apenas. Mas o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo do 1 em diante, vai dizer que 3 mulheres, contra as mulheres? Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, mulher de Clopas. Essas 3 mulheres, elas vão em caminho do sepulcro. E o que mexe comigo é isso. Elas vão conversando uma com as outras. E elas vão dizendo, a conversa é essa: a gente tem óleo, a gente tem incenso, a gente tem mirra, a gente tem adoração. Só que tem um problema. E alguém pergunta: qual é o problema? Tem uma pedra colocada no sepulcro, no lugar onde a gente quer prestar culto. Porque culto está ligado a serviço, adoração está ligada a servir. Então quando eu entro no culto, eu já entro disposto a servir. Então elas estão indo para o ambiente do culto, só que o problema está lá, a pedra. Só que eu acho lindo, pastor, elas têm tudo, incenso, a mirra, a adoração. Tem um impedimento lá. Elas até conversam sobre o bloqueio, mas elas não param de caminhar. Eu vou de novo.
Elas têm incenso, tem mirra, tem adoração. Sabe que tem a pedra, mas ela está dizendo: com pedra ou sem pedra eu não vou deixar de caminhar. Com impedimento ou sem impedimento eu não vou deixar de caminhar. Sabe o que está acabando com a nossa geração? O frio está chegando, até tem adoração, mas na hora que o vento bate, na hora que o frio aperta, eu não vou mais não. Vou ficar em casa, a cama está quente, o cobertor está quentinho, o Nescauzinho está pronto. Eu vou ficar em casa, vou ver uma TV. Aí Deus levanta nessa noite para dizer: não deixa de caminhar. Agora olha o que vai acontecer, pastor. Capítulo 28 de Mateus diz que elas estão caminhando. E toda vez que tem um adorador indo em direção ao culto, pode ter certeza, o céu está indo também. Não, vou de novo. Toda vez que um adorador se levanta na terra e dizendo: eu vou adorar, eu vou servir, o céu está dizendo: pode vir, meu filho, que antes de tu chegar eu já cheguei, antes de tu pisar eu já pisei, antes de tu levantar a mão eu já levantei. O céu está olhando aqueles que vieram adorar. Deixa eu ver se tem adorador nessa noite aqui. Tem adorador nesse culto, nessa adoração. Entrega o teu melhor, entrega a tua essência, entrega a tua glória, entrega o teu aleluia. Só não deixa de adorar, só não deixa de glorificar a Ele. Olha só. A pedra está lá. Só que tem um segredo, pastor. Sabe qual é o segredo? Quando eu olhei, eu fiz essa pergunta. Elas são mulheres. A pedra é grande. Repita, a pedra é grande. Além da pedra ser grande, ser mulher, tem 2 soldados. Alguns historiadores vão dizer que não bastou o soldado e a pedra ser grande, eles amassaram a pedra e colocaram grilhões presos na pedra, com cordas amarrando a pedra. Mas continuaram a caminhar. Aí eu fiz a pergunta: o que está motivando elas a caminhar? Qual foi o segredo para elas chegarem até este lugar? Já percebeu que alguém está de pé, tranquilo, normal, mas quando o médico chega e fala: teu laudo é que tu está com câncer. A pessoa está bem, está de pé, tu olha a aparência, nossa, está igual Naim. Como assim, Gabriel? Naim significa belo, aplausível, feliz. Só que Jesus para na porta. Por que Jesus para na porta? Ele para na porta e olha para dentro da cidade. Ele olha para o rótulo da cidade: Naim, belo, feliz, alegria, aplausível. Mas quando ele olha para dentro da cidade, o que ele vê? Choro, lamento, dor, tristeza. Aí tem gente que entra num culto assim, pastor. A gente olha para o rótulo e diz: feliz, alegre, lindo. Mas quando Jesus olha para dentro da cidade, ele fala: choro, lamento, tristeza. Eu vim dizer nessa noite: você pode colocar o rótulo no rosto e dizer que a tua Naim está feliz, mas Jesus parou na porta para dizer: eu só entro depois que eu colocar a tristeza para fora. Eu só entro depois que eu parar esse funeral. É noite de Deus decretar a falência da vida do coveiro que está cavando a cova para colocar o teu sonho dentro dela. Deus me trouxe aqui para dizer: pode preparar o culto em ação de graça, porque eu parei na porta da cidade, e queira o diabo ou não, a vida vai voltar, a alegria vai voltar, a felicidade vai voltar. Aleluia. Aí, qual é o segredo? O segredo é esse. Eu perguntei: como é que elas conseguem? Você nunca se perguntou? Você sabe que alguém estava bem, aí chegou lá, o médico falou: é câncer terminal, 3 meses de vida. Aí a pessoa olha: 3 meses. Alguém falaria: eu vou me trancar no quarto? Alguém falaria: eu vou me matar? Alguém falaria: vou apressar o processo?
Só que a pessoa, em 3 meses, ela vive tudo aquilo que ela não viveu na vida dela. Ao invés de se trancar, ela fala: eu vou ir para o culto que eu nunca fui. Ao invés de se trancar, ela fala: eu vou adorar do jeito que eu nunca adorei. Ao invés de se matar, ela diz: eu vou viver a vida como eu nunca vivi. Aí quem sabe da história está dizendo como é que ele consegue, como é que ela consegue decretar o fim no fim da história dela, e ela está vivendo como se fosse o início. É porque crente assim, irmão, alguém fala: está chegando o fim da história, aí ele diz: o meu Deus disse que ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Se eu estou chegando o fim, estou mais perto dele. Se está chegando o final, estou mais perto dele. Se está acabando, eu estou mais perto dele. Emanará Súria. Alguém estava pronto para ver, já que falaram que o casamento vai acabar, eu vou chutar o marido para fora. Mas aí ele olha e a mulher está lá: eu oro pela vida dele, eu oro pela vida dele. Alguém estava dizendo: o teu filho não passa dessa semana, está amarrado no tráfico. Aí Deus levanta um homem e uma mulher e diz: ora, clama, entra na campanha, não abandona, porque o que o diabo está dizendo que é o fim, eu estou te esperando para dizer: eu começo uma nova história. Gabriel, qual é o segredo? O segredo é simplesmente esse. Imagine se essas 3 mulheres, sem força para tirar a pedra, sem força para lutar com os 2 soldados, chegasse para Tomé: Tomé, tem uma história para contar. E Tomé fala: ó, eu, Salomé, outra Maria, a gente quer ir lá no sepulcro. E a gente quer prestar um culto, a gente quer embalsamar o nosso Senhor. Ele ia olhar: vocês 3 querem ir lá, 3 mulheres, tem uma pedra imensa. O opositor sempre vai fazer isso. O incrédulo sempre vai fazer isso. O quê? Quando tu contar a tua história para algum incrédulo, ele vai falar: poxa, mas a pedra é tão grande, você é tão pequeno, a pedra é tão pesada, você é tão fraco. Por quê? Porque ele não acredita. O que fez essas mulheres chegarem até lá, Jarder, foi elas não ter contado nada para Tomé. Sabe o que vai fazer você chegar até o final? Eu vou dizer: tem gente que nunca entrou na casa de alguém aqui, mas no trabalho, a conversa que mais rola, Jardim, é dizendo: minha casa é assim, meu marido é assim, meu filho é assim, meu esposo, minha esposa é assim. O fulano nunca entrou na casa, mas sabe a cor da parede, sabe quantos metros a cama fica do guarda-roupa. Sabe qual é o problema do marido, o problema da esposa? Por quê? Porque aquilo que é para eu fazer, eu chego e conto para quem não quer nem fazer por ele mesmo. Agora me diz uma coisa, pastor: se a pessoa não acredita mais no casamento dela, e eu for até ela e falar: poxa, eu estou com um problema, minha esposa está assim, está assado, o senhor acha que ela vai falar para mim: luta? O senhor acha que ela vai falar para mim: persevera? Se eu falo: meu irmão está assim, está assado, está entregue, e ela já perdeu o irmão dela, o senhor acha que ela vai falar para mim: lutar? Eu vou liberar para a igreja. Sabe quando os milagres vão começar a acontecer? Sabe quando Deus vai começar a mudar a história? Quando você não contar para A, para B. Tem uns Tomé na vida de plantão esperando só você contar que teu casamento está assim, que teu filho está assado, que teu ministério está afundando, que teu pastor não te ajuda mais. Tem alguém preparado já com o ouvido. Mas para a derrota de Satanás, tem crente aqui hoje que só vai andar com gente envolvido na fé. Eu gosto de Maria, eu gosto de Salomé. Por quê, Gabriel? Porque elas vão dizer: tu tem incenso, você tem mirra, comigo, porque o sepulcro está esperando e eu tenho culto para prestar a ele. Eu vou dizer, Deus está dizendo nessa noite: começa a contar a tua história para quem tem a mesma fé do que você, para quem tem uma palavra de Deus para a tua vida. Não se esqueça, 1 Coríntios capítulo 15 versículo 33, o que está lá, Gabriel? Não vos enganeis, a má conversação corrompe o bom costume. Alguém tinha fé, mas
mas porque conversou com quem não prestava, largou, abandonou, desesperou. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: começa a conversar comigo, começa a falar comigo. Rabarachurianda, calamandarabandara, rabachuriando, que me negai. Deus está dizendo: o que começou a afundar a tua história foi você ter abandonado o meu ouvido e colocado a tua boca no ouvido de quem não acredita. Começa a abandonar Tomé de lado e começa a contar para Jesus. Ele tem a providência, Ele tem o que garante a tua vitória. Eu vou entregar. Já está acabando. Tem adorador aqui? Será que você está preparado para adorar? Escuta, pastor. Capítulo descera do céu, chegando-se remover a pedra que estava sentado sobre ela. Eu vou entregar. Quem não anda com impedimento na frente, não vive o terremoto que Deus está preparando para fazer na tua vida. Eu vou dizer, quem sabe que o impedimento está no caminho, mas mesmo assim não pega o culto para entregar a Deus, não vive o terremoto que Ele estabelece na terra. Deus está dizendo: começa a preparar o teu culto de graça, filho, porque eu estou com um terremoto preparado. Eu vou estremecer a terra, eu vou tremer o chão, eu vou abalar e vou fazer na tua vida. Presta atenção, presta atenção, Jackson. Olha, versículo 2, capítulo 28, para a gente terminar. Versículo 2 do capítulo 28. Olha, é lindo. Pode ser do céu, chegando-se, já chegou removendo a pedra. Eu vou dizer, eu vou liberar. Para quem está entregando adoração hoje, pode te preparar, que não vai ser só o terremoto. Deus olhou e disse: o terremoto não... O mundo ao teu redor pode não acreditar, mas quem tem que acreditar é você. Gabriel, me prova. Quem tem que acreditar é você, porque Deus já acreditou em você. Me prova isso, Gabriel. Quem não se lembra de Jeremias capítulo 1, gente? Ele vai dizer: Jeremias, não diga tu ser apenas uma criança. Olha só o segredo. Pode conferir na tua Bíblia em casa depois. Porque antes de eu te formar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. A gente fala isso aqui muito errado. Antes de você se formar, porque não foi você que se formou. Prova, Gabriel. Gênesis. E Deus formou o homem do pó da terra. Quem dá forma não é o homem, quem dá forma é Deus. Hã? Forma fala de modelagem. Alguém olha pra gente, ô Jackson, e fala: ser cristão não é a tua cara. Quantas vezes já ouvi isso? Só que agora, quem tenta se esconder no mundão, chega um e fala: isso aqui não é a tua cara. Deus está dizendo: antes que eu formasse você, que se escolheu, foi o Senhor que te escolheu. Foi você que se formou, foi o Senhor que te formou. Deus já colocou a gente nesse mundo para vencer. Quem vai decretar ser perdedor ou vencedor é eu e você.
Então não conta para quem não acredita em você não, porque Deus já acreditou na tua história. Tá? Só tem uma coisa que eu vou dizer para terminar. Eu nem li o que eu preparei aqui. Minha esposa já está olhando para mim já. Ela está rindo, mas ela tá igual Naim. Só que no momento inverso. Está rindo por fora. Tem um segredo aqui, pastor. Vamos ver um jardineiro. Pega isso aqui. Quase passou batido dos meus olhos. Gabriel, não entendi. Me explica. Vou te explicar. Enquanto os discípulos estão em casa escondidos, eles estão dizendo: nosso Senhor morreu. Só que para essas Marias, elas estão dizendo: ele morreu, mas... Aí Jesus, mas aí... Espírito de adorador como, Gabriel? Não é a conta bancária, não é o carro que eu dirijo, não é a casa que eu moro, mas é aquele que me remiu, me salvou e me purificou. A ele seja a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Você crê nisso? Você entende isso? É interessante que depois alguém vai chegar na tua vida e vai dizer: como é que tu consegue? Alguém vai olhar e vai dizer: como é que tu ainda está de pé? No início eu vi Deus fazendo, mas agora parece que Deus não está mais fazendo na tua vida. Posso te dizer uma coisa? Para muitos de nós, estar vivo já basta. Gabriel prova. A Bíblia diz que aquele que espera em Deus somente nessa terra é o mais miserável dos homens. Deus chamou a gente para um outro propósito. A força que a gente tem para poder adorar a Deus não é a nossa conta bancária estar bufando, explodindo. O que nos move a adorar a Deus não é você estar findando o ano sem dívida e trocando mais um carro, não é isso. O que me faz continuar adorando a Deus é eu saber que a cruz está vazia e o sepulcro também. A cruz está vazia e o sepulcro também. Eu vou repetir. A cruz está vazia e o sepulcro também. Eu adoro a um Deus que foram procurar ele no madeiro e ele não estava mais. Eu adoro um Deus que foram procurar ele numa cova fria e ele não estava mais lá. Até a roupa ele deixou dizendo: isso não me cabe. Eu estou pregando um Jesus ressurreto, que renasceu, ressurgiu, ressuscitou, e ainda mais bonito, para ficar mais lindo, quando ele reviveu, ele espalhou dons pelos homens. Ele está dando força, dando dom espiritual para que a igreja prossiga e avança. Aplauda o nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Quem recebe a palavra? Que maravilha, hein? Essa semana está sendo uma semana muito forte. Deus está falando direto com a gente, usando os profetas. Quer dizer que a gente está no caminho certo, amém? A gente está indo para o lugar da adoração. E eu acredito que essa pedra já caiu por terra na nossa vida, porque Deus é fiel. Deus abençoe o nosso Gabriel Ferreira, que é benção. Falei que agora a porta está aberta direto, está aqui direto agora com a gente, amém? Quem gostou, dá um glória a Deus aí. Deus abençoe o seu ministério, meu irmão. Que palavra abençoada. Nós fomos tremendamente impactados. Deus te usou aqui na instrumentalidade do que nós precisamos, né? Que Deus te conserve assim, que você possa continuar firme e forte nessa pegada aí, porque você é benção, amém? Vai vir aqui mais vezes,
a esposa também, tá bom, minha irmã? Vem mais vezes, vem cantar direto agora. Agora, aqui é bom que apaga a luz, os refletores ficam na frente, não vê ninguém. Aí, dá lugar mesmo, né? E eu tenho um mistério. Quando eu vou louvar o hino da harpa, eu viro lá pro Data Show e fico lá, né? Desprezando toda dor. E a gente vai embora. Amém? Vamos ofertar para o Senhor? Glória a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos. Deus abençoe vocês que vieram nessa friagem, mas veio, né? O Jackson, Deus abençoe. Vou marcar para você ver aqui, tá? Você está na nossa promessa também. Amém? Você vai estar aqui. Jackson é benção. A filha do Vinícius também, tá bom, minha filha? Deus abençoe você. Vem mais vezes. Sábado, nosso grande culto jovem aqui. Você não pode ficar de fora. Amém? Quem nos assiste pela internet também, sábado, né, Beth? Sábado, nosso grande culto jovem vai estar ministrando o nosso amigo Lucas Salles. Tem um grande carinho por ele. Eu já estava conversando com ele no WhatsApp. E a gente falei, eu vou mandar o vídeo que você pregando na varandinha. Ele, manda mesmo, pastor, manda. Que foi o primeiro pregador, Gabriel, que pregou a gente fazia culto na varandinha, aqui na minha casa. A varandinha é pequenininha, 2x6, e foi ali que nasceu o Ministério Vida com Cristo, Jefferson. E eu falei para ele, vem pregar. Aí ele falou, vou sim, pastor. Eu falei, varão, mas deixa eu te falar, não é igreja assim, catedral não, é uma varandinha. Ele, pastor, fica tranquilo, eu vou. Aí veio todo bonitão, de paletó, gravata, assim e tal. Meu amigo, e foi o dia que ele pregou, e foi muito forte. Estava nesse dia, Roberta? Foi no dia que Deus te tomou, né? Então a gente começa a ver assim, esses que honraram a gente tem que honrar também, né? Amanhã depois o ministério cresce, a gente vai lembrar do Gabriel Ferreira. Se a gente trouxe o Marco Feliciano, vamos trazer o Gabriel Ferreira, botar ainda a foto dele do lado do Marco Feliciano ainda. Amém, meus irmãos? É ou não é? Por quê? A gente tem que honrar. Tem gente, não, começa o ministério pequeno, aí esquece o irmão. Não, a gente não pode esquecer. Ainda mais aqueles que lutaram pela gente. Amém? Então dá honra a quem tem. Naquele momento o ministério é pequeno e ele era um pregador de nome. Então ele deu honra ao ministério. Então o ministério também tem que honrar ele. E assim nós vamos fazer com todos aqui. E esse é o segredo do grande sucesso do ministério. É você entender que você reconhece o seu irmão, ama ele e também acredita no ministério dele. Amém? Quero deixar um grande abraço aí para nossa irmã Vera, que está nos assistindo, né, trabalhando. O Flávio também. Flávio, um grande abraço para você. A nossa irmã, a pastora Ingrid também, né, que está lá assistindo. Deus abençoe todos os demais aí que passaram, comentando. Que Deus abençoe vocês. Olha aí que data show bonito. Quem pode aplaudir a Deus por essa arte? Glória a Deus. Fábio, que eu passei a ideia para ele, Fábio, faz a nossa oferta e sempre coloca, vão ter mais ou menos 15, né? Vamos fazer uns 15 versículos. Então, cada dia a gente vai colocar um data show, dízimos e oferta, e nós vamos colocar uma referência bíblica para vocês poderem acompanhar ali. Eu queria convidar o Iago para ler para a gente essa referência bíblica aqui, da nossa oferta de hoje. Amém? Salve, irmão, capaz do Senhor. Amém. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não compensar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Glória a Deus, Deus abençoe. Então cada um contribui, né, conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Vem cá, você que tem filho, te pede aquele videogame caro lá, ou aquela blusa, aquele casaco, né? Aquele casaco maneiro da Adidas, tu dá com alegria, não dá? Dá, mesmo sabendo que às vezes é caro, mas tu dá com alegria. Dá ou não dá? Eu não tenho filho não, mas se eu tiver dinheiro, meu sobrinho falar, te dá isso aqui para mim, eu dou na hora. Porque a gente ama, então quando a gente ama, a gente quer agradar. Quem ama a Deus aqui? E quando você oferta, né, Diácono Otto, tem gente que tem a mente travada. Esse, eu não vou dar nada para a igreja, não. Ele impede o crescimento da obra
prosperidade na vida dele. Então, por isso a gente tem que entender o seguinte: quando você está semeando no reino, quando você está semeando na obra do Senhor, você está semeando em terra fértil. Quem acredita nisso aqui? Eu estava conversando com o irmão esses dias e eu pensei o seguinte: a ovelha ela não pode sangrar. Amém, meus irmãos? O que é a ovelha? A ovelha, quando ela está muito gordinha na lã, o pastor vem e tosqueia a ovelha. Ele tira aquela lã que está demais. E ele, é como se ele te preparasse ela. E aquela lã que vem é um recurso que ele mesmo traz o melhor alimento, depois o melhor pastoreio para a própria ovelha. Ele pode preparar um aprisco melhor, um lugar melhor para que a ovelha possa beber água. Então o que ele faz? Ele tira o que está demais na ovelha. Só que a Bíblia vai falar sobre os pastores fraudulentos. O que era esse? Que ao invés dele tosquear a ovelha, deixar a ovelha viver, ele arrancava tudo e até demais. Está entendendo o que eu estou falando aqui? O que é arrancar demais? Por exemplo, eu faço uma campanha aqui na igreja, aí eu falo assim, ó, irmão, campanha, agora vai vir o voto. Eu sou contra voto. Graças a Deus, nós nunca aqui na igreja, qual foi o dia que o pastor falou assim, ó, vamos colocar o piso na igreja, eu preciso de 30 pessoas com R$100. Nós nunca fizemos isso. Graças ao nosso Deus. Nós nunca falamos assim, vem cá, irmão, traz seu carro, traz sua casa. Nunca fizemos isso. Por quê? Porque Deus, Ele ama aquele que dá com alegria. O que adianta eu fazer esse tipo de coisa? Destruir a tua mente, acabar com o seu psicológico e você ficar uma pessoa descrente e desacreditada no reino de Deus e na obra de Deus, que é o que acontece em muitos dias. Então a gente tem que ser fiel o que? Oferta, dízimos e primícia. O que é oferta? Aquilo que o seu coração deseja dar. O que é dízimo? É a porcentagem dos 10% que Deus te deu para que você venha colocar e honrar a Deus. Você imagina? Deus pegou e falou assim, ó, você vai dar só 10%. E tem gente que ainda reclama desses 10%. Ah, tem um monte de vídeo na internet, um monte de gente que não acredita, ele nunca entrou numa igreja, ele não sabe quanto custa uma hora de culto, ele não sabe quanto que custa uma infraestrutura de uma sala de criança, ele não sabe quanto que custa uma cesta básica, mas para fazer vídeo e falar contra a igreja é mole. Ele nunca cavou uma sapata para saber quantos sacos de cimento precisa para encher ela. E isso aqui que nós estamos fazendo, isso aqui não é patrimônio do pastor Rodrigo, não. Isso aqui é patrimônio do reino de Deus, amém? Porque no estatuto da igreja está aqui, bem claro lá para os irmãos. Isso aqui não é herança de família, não. Se eu morrer amanhã ou depois, a igreja não é para ser vendida, não é para ser alugada, a igreja é